Oi, gente. Eu resolvi dar uma pequena interrompida no nosso curso, que na realidade a próxima aula seria sobre citologia mesmo, então vocês aguardem aí só um pouquinho, para a gente corrigir o exercício que eu deixei no link, no primeiro comentário, sobre citometria. Vamos fazer esses exercícios, vamos tirar as dúvidas vocês postem nos comentários, que de repente a sua dúvida pode ser a dúvida de todos. Que aí a gente encerra esse assunto e começa na citologia. A aula de citologia está praticamente pronta, eu já estou gravando. E eu prometo que nos próximos dias eu estou lançando. Então vamos lá para o exercício de citometria. Vamos compartilhar a tela. Ok? Está aqui, primeiro exercício. Bom, então vamos lá. Um líquor com aspecto límpido foi colocado sem diluição prévia na câmara de Fuchs-Rosenthal para a contagem de leucócitos e hemácias. Nos 16 quadrantes da câmara foram contados 7 leucócitos e em 8 quadrantes foram contadas 16 hemácias. Assinale a alternativa correta com relação à quantidade de hemácias e leucócitos por milímetro cúbico no material. Então, gente, toda vez que a gente vai fazer uma citometria, vai dar um resultado de citometria, o que a gente tem que saber? Basicamente, a gente tem que saber o número de células que existem em determinado volume e, depois disso, uma regra de 3 simples, porque eu vou transformar esse número de células em milímetro cúbico, em 1 milímetro cúbico. Por quê? Porque todo resultado de citometria é dado em milímetro cúbico. Pode parecer bobagem, mas milímetro cúbico significa 1 milímetro cúbico. Então, se eu sei um determinado número de células em X milímetros cúbicos, em 1 milímetro cúbico, quantas células eu vou ter? Basicamente isso. E lembrando que a câmara de Fuchs, cada quadrante desse corresponde a 0,2 milímetros cúbicos. Então, por aí a gente dá qualquer resultado. Vamos ao exercício, então. Nos 16 quadrantes da câmara foram contados 7 leucócitos. Então, 7 leucócitos, opa, minha letra está péssima, mas eu prometo melhorar, tá, gente? Eu estou acostumando com essa canetinha, em 16 quadrantes. Tá, então, qual que é o volume? O que esses 7 leucócitos foram contados, corresponde a qual volume? Qual que é o espaço que eles foram contados, né? Então, se eu sei que um quadrante é 0,2, 16 quadrantes vai ser 0,2 vezes 16. Né? Vamos fazer essa continha aqui, pegar a calculadora aqui. Então, eu vou ter 0,2 vezes 16. 3,2. Então, 3,2 milímetros cúbicos. Então, tá. Então, se eu sei que 7 leucócitos estão em 3,2 milímetros cúbicos, em 1 milímetro cúbico, X leucócitos. X vai ser igual a, então, 1 dividido por 0,2, não, desculpa, por 3,2 vezes 7. Então, 2,18 que eu arredondo para 2. Então, 2 leucócitos, nossa senhora, por milímetro cúbico. Dá para entender, né, gente? Vamos pegar a hemácia agora. Então, só para vendo aqui, 2, então poderia ser a alternativa 1 ou a 2. Bom, agora hemácia. O exercício fala que foram 8 quadrantes, foram encontradas 16 hemácias. Então, 16 hemácias em 8 quadrantes, que equivale a quantos milímetros cúbicos? 0,2 vezes 8. Vamos fazer a continha. Estou indo bem devagarzinho, vocês ir pegando. 1,6. 1,6 milímetros. Então, mesma coisa. Se eu tenho 16 hemácias em 1,6 milímetros cúbicos, em 1 milímetro cúbico, X hemácias, X vai ser igual a
1 dividido por 1,6 vezes 16. Opa, tem alguma coisa errada, peraí. Vamos voltar cá. 1 dividido por 1,6 vezes 16. 10 hemácias por milímetro cúbico. Aí aqui eu tenho 7 no e 14 no. Houve um erro de edição aqui, viu, gente? Vocês me desculpem. O resultado certo seria 10 hemácias, né? Por milímetro cúbico. Então, vamos considerar que eu corrigi aqui 7 para ser para 10. Opção número 1. Correto? Alguma dúvida? Deixe nos comentários, por favor. Então, vamos continuar. Segunda questão. Um líquido acítico com aspecto turvo foi diluído 1:10 com salina para contagem de hemácias e leucócitos. Qual das alternativas abaixo apresenta o melhor procedimento para a realização da diluição? Veja bem, ele está pedindo o melhor procedimento. Na realidade, ele não basta ele estar correto, a conta estiver correta. Basta também, a gente tem que ter material suficiente para o volume que eu vou precisar, para a quantidade que eu vou precisar para diluir, material, amostra suficiente, né? Como eu tenho que ter também equipamento para medir adequado. Eu tenho que ter uma pipeta boa, calibrada, eu tenho que ter muitas vezes uma pipeta automática boa, calibradinha, uma pipeta graduada boa também, senão não adianta. Então, às vezes nem sempre o melhor é aquele que é possível de ser feito. Bom, então, diluição 1:10. Vamos primeiro na diluição. O que significa diluição 1:10? Quando a gente fala isso, o que a gente está querendo dizer? Na verdade, esse primeiro número aqui, ele representa a quantidade da minha amostra. O volume da minha amostra, na realidade, né? E aqui representa o quê? O volume total. Então tá. Então, primeira coisa que eu tenho, que parece básico, parece óbvio, mas a gente precisa enxergar isso aqui que eu vou falar. Então, o que eu posso concluir? Que meu volume total, no caso da diluição 1:10, ele é 10 vezes maior que o volume da amostra, né? Outra coisa que eu também tenho que pensar, 1:10 significa o quê? Que eu tenho uma parte da amostra para 9 partes do diluente, no caso que é salina, né? Nesse caso, o diluente é salina. Então, a gente tem que ter bem claro na cabeça o que significa 1:10, que 10 é sempre o volume total. Vamos ver qual alternativa está a mais correta. Bom, eu posso então trabalhar com 1 ml do líquido acítico e 9 da salina? Sim. Por quê? Porque ml com ml, 1 mais 9, qual que vai ser meu volume total? 10 ml. Beleza. Porque aí você, 1 ml para 10 ml, volume total é 10 vezes maior, 1:10. Ok, pode ser. Pode ser a alternativa 1. 500 microlitros de líquido acítico, 50 e 500 de salina, qual que vai ser meu volume total? 550. Aí, no caso, o volume total vai ser 11 vezes maior. Então, tá errado. Certo? Porque eu preciso 1:10. Na verdade, 500 teria que ser o volume total, né? Então, tá errado. 10 microlitros do líquido acítico e 90 de salina? Sim, por quê? Porque aí meu volume total vai ser 10 mais 90, 100. Então, aí eu vou ter 10 microlitros de líquido e 100 microlitros do total. Tá 10 vezes maior? Sim, então poderia ser. E 50 microlitros do líquido acítico e 450 de salina. Então, qual que vai ser meu volume total? 500 microlitros. Pode ser também?
500 é 10 vezes maior que 50. Ok, também está valendo. Então, das 3 alternativas que estão certas, todas elas são diluição para 10, eu ficaria com a última. Por quê? Porque primeiro que 1 ml de líquido é muito líquido para gastar, você precisa da amostra para fazer outras coisas, para centrifugar e plantar, depende do que o médico pedir. Então eu acho que você gasta muito material para usar só um pouquinho na câmara. 10 microlitros eu também não gostaria de fazer, porque 10 microlitros é um volume muito pequeno. Você tem que ter uma pipeta muito boa, calibração em cima, para conseguir pipetar esse volume corretamente. E mesmo a técnica da pipetagem é mais difícil. Eu ficaria então com 50 microlitros, porque é um volume factível, assim, que a gente consegue medir com mais facilidade, a medição vai ficar mais precisa. Casa, mas como é que eu meço 450 microlitros de salina? A minha não tem pipeta de 450, eu tenho pipeta de 500. Beleza. Então, como é que você faz? Você pega o tubinho vazio, pega a pipeta de 500, pipeta 500 microlitros de salina, pega a sua pipeta de 50 que você vai utilizar para medir o líquido acítico, retira 50 microlitros dessa salina, então você vai ter então 450, né? E depois coloca 50 do líquido acítico. Belezinha, você vai ter uma diluição em cima 1 para 10. Combinado? Podemos ir para a próxima questão? Então, vamos lá. Terceira questão. A amostra da questão anterior, né, que sofreu uma diluição 1 para 10, foi introduzida na câmara de Fuchs para contagem de hemácias e leucócitos. Foram identificados 38 leucócitos e 52 hemácias nos 4 quadrantes laterais. Quantos leucócitos e hemácias por milímetro cúbico possui a amostra? Marque apenas uma oval. O que é isso? Gente, não sei. Teve um errinho aqui, ó. Uma opção, né? Bom, então, vamos lá. Então, na realidade, esse exercício é igualzinho o primeiro. Só que a gente não pode esquecer que nesse caso a gente tem uma diluição aqui. A gente faz tanta conta, fica preocupado tanto com a conta, que depois esquece. A primeira coisa que você fez foi a diluição. Então, a gente não pode esquecer, né? Bom, então vamos lá. Vamos começar primeiro com os leucócitos, né? Está aqui a primeira resposta, né? Bom, então está falando que foram contados 38 leucócitos em 4 quadrantes, né? Lembrando, né, gente, de novo, só voltando aqui, que um quadrante é 0,2. Então, 4 quadrantes eu vou corresponder a 0,8, 4 vezes 0,2, né? Que a gente já fez a continha, milímetros cúbicos. Então, se eu tenho mesma coisa, isso aqui não muda, gente, em 0,8 milímetros cúbicos em 1 x. Vamos fazer essa conta aqui. 1 dividido por 0,8 vezes 38. Desculpa, 47,5. Acabou? Não, por quê? Olha a diluição ali, né? Então, eu tenho que multiplicar pela diluição. Então, eu vou ter 475 leucócitos por milímetro cúbico. Então, por aí eu já sei, né? Já tem a resposta. Se fosse no concurso, pá, já tinha achado, né? Partir para a próxima. Mas como a gente não está no concurso, a gente está na vida real, né? No laboratório, então vamos fazer da hemácia também, porque a gente tem que soltar os dois resultados. Então vamos lá. 52 hemácias em 4 quadrantes, quer dizer, né? Utilizou o mesmo volume, né? Então eu tenho 0,8 milímetros cúbicos. Então eu tenho 52 hemácias em 0,8 milímetro cúbico. Em 1 milímetro cúbico, quantas hemácias eu vou ter?
Vamos lá. Vou passar a calculadora para cá. Por que eu não quero ir, meu Deus? Então deixa eu ver. 1 dividido por 0,8 vezes 52. 650. Ok? 650 hemácias, só para confirmar mesmo que seria a opção, primeira opção. Certo, moçada? Beleza? Próxima questão. E de novo esse trem errado aqui. Isso aqui é informação do Google Forms. Vamos lá. Uma alternativa. Corrigir aqui, né? Bom. Um líquido pleural apresentava aspecto hemorrágico. Bom, só por aí, a gente já vamos parar por aí e vamos pensar. Imagina que chega no laboratório um líquido pleural, no caso, hemorrágico. Então, só por aí, a gente já imagina, epa, esse líquido vai ter muita hemácia. Então, eu vou precisar fazer uma diluição maior. Porém, porque senão vai ter muita hemácia, eu não vou conseguir contar. Porém, se eu fizer uma diluição muito grande, né, para poder... Essa diluição pode diluir demais meus leucócitos e eu não posso não encontrá-los na câmara. Aí só por isso eu já penso, material hemorrágico, 2 diluições. Uma para leucócito, outra para hemácia. Diluição da hemácia a gente faz com salina e diluição de leucócito a gente faz com agente hemolizante. Bom, então, beleza. Então, foi o que está escrito aqui. Foram realizadas 2 diluições distintas para citometria. Para contagem de hemácia, 50 microlitros da amostra e 950 microlitros de salina e 50 microlitros da amostra diluídos em 150 de hemolizante para o leucócito. Então, qual que vai ser o título de cada diluição? Então, vamos pegar primeiro, vamos pegar aqui, ó, separar aqui, leucócito, vamos fazer primeiro de hemácia. Está perguntando de hemácia, né? Bom, então como é que ele fez? 50 microlitros da amostra com 950 de salina. Qual que vai ser meu volume total? 1000, né? 1000 microlitros. Bom, então como é que eu vou saber essa diluição? Você lembra que a gente falou, gente? O volume, a diluição na realidade é quantas vezes o volume final é maior do que o volume da amostra. Então, se eu pegar 1000 e dividir por 50, eu vou saber quantas vezes o volume final é maior do que a amostra. Então, vamos lá. 1000. Parece simples essas continhas, gente, mas vamos fazer assim para vocês enxergarem que tem, né, que está acontecendo. Então, 20. Então, aqui é 20. Então, eu falo que o volume final é 20 vezes maior que o volume. Então, a minha amostra foi diluída 20 vezes, né? Então, a diluição 1:20. Certo? Então, epa, já elimino essa, pode ser a segunda ou a quarta. Beleza. Bom, agora leucócito. Vamos lá. Vou fechar aqui, ó. Leucócito. Leucócitos, ele pegou 50 microlitros da amostra e diluiu em 150 microlitros do agente hemolizante, né? Da solução hemolizante. Qual que é o volume? 200 microlitros. Então, tá. Então, quantas vezes o volume final é maior que o volume da amostra? Então, 200 dividido por 50. Facinho essa conta, né, gente? Mas vamos fazer na calculadora, devagarzinho, para todo mundo conseguir acompanhar. 4. Então, 4. Então, eu posso falar que o volume final, que é 200 microlitros, é 4 vezes maior
que o volume da amostra. Então, a minha diluição é 1/4. Correto? Beleza. Alternativa 2. Entendido, moçada? Então, vamos para a última questão. A última questão, né, com relação à questão anterior, eu aproveitei a diluição já, né? Então, basicamente a mesma coisa. Só estou complicando um pouquinho, mas o raciocínio é o mesmo. Então, como a gente tinha muita hemácia, né? Fala que foram contados 2 quadrantes e contou 150 hemácias, ainda poderia, contei muita hemácia, né? Talvez eu poderia ter feito uma diluição maior do que 1/20, talvez 1/30 ou para 40, não sei, para contar menos de 100, porque o ideal é aquilo que eu falei, gente, a gente conta no máximo 100 células, porque se a gente contar mais de 100, 150 é muita hemácia, né? Aproveitar lá o contador que é 100, né? No máximo 100, porque senão a gente começa será que eu contei essa? Será que eu contei essa 2 vezes? Será que essa eu não contei? A gente pode começar a embolar uma célula com a outra, a gente fica na dúvida se contou e não contou. Então, às vezes, uma diluição que mais ou menos você na câmara consiga ver em torno de 4 hemácias. E eu estou notando um errinho aqui, gente, é bom falar. Olha só, esse exercício, ele contou 2 quadrantes. Não, gente, 2 quadrantes não é o ideal. O bom é você contar 4 quadrantes. Vamos voltar, vamos aproveitar esse exercício aqui, ó. Ou você conta 4 quadrantes, né? Pega os 4 laterais para ficar mais homogêneo a contagem. Ou você conta 8 quadrantes, aí você pega os centrais. Ou você conta os 16. 2 quadrantes, então o que? Será que ele contou esse e esse? Não sei, para pegar um no canto, outro no meio? Não sei, pode ser. Eu não acho legal. Eu acho legal contar 4, 8 ou 16. Então ele contou, talvez ele contou só 2 e deu hemácia pra caramba, né? Então o correto aí seria repetir a diluição, talvez 1/40. E contar, não, aí seria 4 quadrantes, talvez uma diluição até 1/100. E a massa geralmente a gente dilui bastante. Quando vocês estiverem já acostumados, parece assim, aqui está sendo mais difícil porque a gente está começando. Mas quando vocês estiverem lá no laboratório no dia a dia, vocês vão fazer tanta diluição de líquido intracavitário que você, chega um líquido hemorrágico, 1/100 de diluição, não fica repetindo várias vezes, vocês já vão acertar de primeira. Mas vamos fazer o exercício que aqui é importante mesmo, as contas, né? São as continhas. Bom, então, beleza. Então, hemácia, diluição hemolizante, contou 4 quadrantes, aí tá mais legal, ó, 4, 24, né? Aí vai outra crítica, né? Porque 24 também é pouca célula. De repente, ele poderia ter contado 8 quadrantes, melhoraria a sensibilidade do seu resultado, e aí, sei lá, em média dá o quê? 48 leucócitos, estaria um número, beleza, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer as contas, que é o nosso objetivo aqui desse exercício. As hemácias, ele contou então 150 hemácias em 2 quadrantes, né, que equivale a 0,2 para um quadrante, 0,4 milímetros cúbicos, que essas 150 hemácias estão contidas. Então, se eu tenho 150 hemácias em 0,4, em 1 milímetro cúbico, quantas hemácias eu teria? Então, vamos fazer as contas. Nós temos 1 dividido por 0,4 vezes 150. 375 hemácias. 375 hemácias. Só que eu tenho que multiplicar pela diluição. Quanto que tinha dado a diluição das hemácias? 20. Então, vezes 20. Então, 375, deixa eu pagar. 375 vezes 20, 7.500 hemácias. Por milímetro cúbico. Tem alguma? Seria ou esta, né? Ou esta.
Beleza, vamos fazer os leucócitos agora. 24 leucócitos em 4 quadrantes, que 0,2 cada quadrante, 4 quadrantes, 0,8, em 0,8 milímetros cúbicos. Então, tem 24 leucócitos em 0,8, você vê que é sempre a mesma coisa, em 1 milímetro cúbico x. X vai ser igual a 1 dividido por 0,8 vezes 24. 30 leucócitos. Vezes a diluição. Opa, desculpa, vamos ver aqui, diluição 1 para 4. Então, diluição 1 para 4. Opa, peraí, aqui. Vezes 4. 120 leucócitos por milímetro cúbico. Então, seria a primeira resposta. Certinho, gente? Dúvidas? Não? Então, vamos continuar. Bom, gente, então a gente fica por aqui. Nós fizemos esses exercícios basicamente, não foge disso de citometria. Você tem que saber quantas células e o volume correspondente e transformar essa quantidade de células em milímetro cúbico e sem esquecer da diluição. Nossa próxima aula, nós vamos falar sobre citologia. Prepara que vai ser uma aula bem punk. Abraço e até lá.